Olá pessoal, aqui é Felipe Osias do canal Eletronet e hoje eu vou mostrar para vocês os materiais necessários para fazer uma chocadeira, certo? No caso, fazer a minha chocadeira. Eu vou inventar uma chocadeira aqui de 12 volts, lembrando disso, mas que ela 12 volts pode depois ser adaptada para 220, para 110 ou para qualquer outra voltagem. Mas que os materiais que eu vou apresentar é para fazer uma chocadeira de 12 volts. E um dos objetivos é fazer com que essa chocadeira não tenha um custo muito elevado. Então, portanto, eu vou usar vários materiais que eu encontro aqui em casa mesmo e outros materiais que vão ser comprados. Eu procurei aquele de menor valor possível, aquele que iria funcionar corretamente com um bom custo-benefício. Então, que eu vou apresentar os materiais principais para a montagem da chocadeira. Lembrando que durante a montagem dela, nos próximos vídeos, eu vou estar usando outros materiais, mas que às vezes você arranja em casa ou arranja no fundo daquela oficina que tem perto aí da sua casa. Então que eu vou apresentar os principais e durante a montagem nós vamos usando outras coisas. Claro que vão precisar de um alicate, alguma faca, um estilete, alguma coisa assim que eu não vou citar aqui durante esse vídeo. Então vamos aos materiais principais, que basicamente é a base de qualquer chocadeira. Então pessoal, coloquei os materiais aqui no chão. E para fazer a chocadeira eu vou usar uma caixa de isopor, certo? Que é essa daqui que eu comprei há bastante tempo, tava aqui em casa encostado. Mas você pode usar aí alguma coisa de madeira se você tiver bem fechadinha, certo? Pode usar. Já fiz chocadeira para algumas pessoas em armário e outras coisas e funcionou perfeitamente, até melhor do que o isopor. Porque o isopor, a umidade permanece menor aqui dentro, certo? Do isopor, não sei por qual motivo, mas dentro do isopor a umidade ela cai mais do que dentro de alguma coisa de madeira. E aí foi preciso eu colocar alguns panos molhados em volta da caixa para que a umidade aumentasse e tivesse uma taxa de eclosão maior dos ovos. Então que de madeira é melhor, mas eu vou estar demonstrando fazer de isopor, certo? Isopor vai ter esse detalhe a mais, mas que não é muito complicado para solucionar esse problema não. Então que a caixa de isopor que eu estou usando é uma caixa pequena, certo? Relativamente pequena, porque vai ser para colocar ovos de codorna, então não precisa de uma caixa muito grande. Se eu não me engano é de 22 litros ela, tá marcando em 22, certo? Então que eu vou usar essa caixa aqui para fazer minha chocadeira. Então primeiramente precisa da caixa, claro, né? Precisa também da tampa, certo? A tampa da caixa para fazer com que vede bem, porque tem que estar bem vedado. A gente vai ter que abrir alguns furos depois, mas que a gente vai ter que controlar que tamanho vai ser esse furo e tal. Então que aqui está a tampa da caixa. E no fundo da caixa a gente vai ter que colocar algum reservatório de água, certo? Porque esse reservatório vai gerar umidade. Então que eu coloquei uma bandeja, uma forma de bolo, certo? Eu usei uma forma de bolo. Essa forma aqui não é para essa caixa, essa forma aqui é de outra chocadeira que eu tenho, mas que eu tô aqui com ela só como demonstração. Vai ser colocado dentro da caixa, lá no fundo, e em cima, claro que a gente vai ter alguma coisa para apoiar os ovos para não cair aqui dentro. Em cima vai ter que ter uma grade. E a grade é essa daqui, certo? Essa grade aqui também é da outra chocadeira, não é para essa. A grade para essa eu ainda vou fazer, mas que essa grade encaixa aqui, fazendo com que a bandeja consiga ficar aqui por dentro da grade. Então que ela vai ficar por debaixo dessa tela, sendo que a bandeja vai caber aqui dentro dessa grade, que tudo isso vai ficar no fundo da chocadeira. Não pode ser muito alta também, para não tomar muito espaço dentro da chocadeira, principalmente porque essa daqui é um pouco baixa. O ideal seria que essa caixa fosse mais alta, certo? Seria melhor, mas que eu não tenho uma caixa mais alta, eu vou fazer com essa caixa aqui mesmo. Então uma das coisas importantes é ter a água, que isso que vai gerar umidade, e outra coisa importante é ter a temperatura. Então a temperatura a gente vamos usar bicos de luz, certo? Essas lâmpadas aqui são aquelas lâmpadas encontradas em farol de carro. Geralmente onde vende peças para carro, vende também dessas lâmpadas aqui. Como em outras lojas também você encontra. Lembrando que tem que ser de 12 volts. Se você for pegar em alguma sucata que tiver por aí, essa lâmpada tem que ser de 12 volts, porque a fonte que eu vou usar é de 12 volts. Então tem algumas lâmpadas que é de 24 volts, que é usada em caminhões. Aquelas não vão acender se você colocar uma energia, uma tensão de 12 volts, certo? Que tem algumas fontes de 12 volts. A gente pode usar também placa solar, que eu vou mostrar em breve esse sistema para vocês com placa solar, certo? Aqui tem a lâmpadazinha também, que foi comprada já com suporte. É bom que vocês comprem dessa já com suporte, para não terem trabalho de ficar procurando suporte para a lâmpada que você comprou individualmente, certo? E aí, como a minha caixa é pequena, eu vou usar somente 2 bicos de luz desse, certo? Para colocar aqui na caixa para gerar a temperatura, que vai ser um mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui, certo? Então que eu vou dividir a caixa em 3 partes. Então aqui no meio vai ter 2 divisões,
que fique mais ou menos igual, certo? E aí eu vou colocar 2 bicos de luz desse, um do lado e outro do outro, certo? Uma coisa bastante importante que vocês tenham é um termostato. Esse termostato aqui, ele controla a temperatura. Isso aqui é de 0 a 40 graus. Não sei se vai dar para ver aí, certo? Mas ele é de 0 a 40 graus. Esse termostato, ele basicamente tem um bulbo, que aqui dentro tem um gás. Depois eu vou estar explicando mais direito como é que funciona esse termostato. E aí basicamente ele fica monitorando a temperatura. Vai ser ligado os fios aqui. Quando a temperatura estiver mais alta do que a gente indicou aqui nessa roleta aqui, certo? Quando a temperatura estiver mais alta, ele vai desligar as lâmpadas. Quando a temperatura estiver mais baixa, ele vai ligar as lâmpadas. Tudo isso automaticamente. Isso aqui é basicamente quem vai controlar a temperatura da chocadeira todo momento, às 24 horas, certo? É essa pecinha aqui. Que eu encontrei dessa daqui, que não era muito cara não, certo? É das mais baratas que eu encontrei. Tem que ser de 0 a 40 graus. Se você tiver alguma de 0 a 50, 0 a 60 graus, vai funcionar, mas que eu não recomendo muito, porque se alguém for lá e mexer nessa roleta aqui, colocar uma temperatura muito alta, vai fazer você perder toda a ninhada de ovos que você tinha aí na chocadeira, certo? Então, tendo esses materiais principais, você vai precisar de outros materiais, como fios para fazer essa ligação, certo? Chaves, fita isolante para isolar alguma coisa, certo? Eu não vou ter tanto cuidado no bom isolamento desse sistema, porque é 12 volts, 12 volts não vai dar um choque em você, certo? Esses 12 volts não vai dar choque em você, não vai matar, não vai fazer nada. Mas se você estiver fazendo de 220, aí tem que ficar bem isolado, porque 220 ou 110 volts é perigoso, certo? E outra coisa essencial é que você tenha um termoigrômetro. Isso aqui, esse termoigrômetro, ele mede a temperatura e a umidade ao mesmo tempo. Então aqui na escala de cima você vai ter a temperatura em graus Celsius e aqui embaixo você vai ter a umidade em porcentagem. Vai de 0, vai de 20 até 100%, isso daqui. Que a temperatura ideal vai ser de 37,4 a 37,8 aproximadamente. Mas que como esse termostato aqui que eu comprei é um pouco barato, não é tão preciso, ele vai às vezes variar uns 2 graus para mais e para menos. Então que a gente deixa mais ou menos em 37 graus, que ele vai variar de 36 a 38. Isso não vai atingir os ovos não, certo? Então que esse termoigrômetro é essencial para você saber qual a temperatura que está ali dentro da chocadeira e também qual a umidade. A umidade é um ponto muito importante, muitas pessoas não conseguem tirar muitos ovos porque a umidade está muito baixa. Tem que ficar mais ou menos entre 60% e 70% a umidade dentro da chocadeira. Muitas vezes a pessoa deixa a umidade muito baixa, não mede a umidade e aí faz perder muitos ovos. Então que esse termoigrômetro aqui é muito importante. Também é um dos mais baratinhos que eu encontrei. Eu comprei, que é desse daqui, certo? Então você pode comprar um baratinho aí, desde que funcione corretamente. Ele servirá muito para a construção da sua chocadeira. Também tem outros modelos eletrônicos, que é bem melhor. E eu breve pretendo comprar um deles também. Então que os materiais principais é esse, certo? Que eu mostrei aqui. Tendo em base o gerador de umidade, que vai ser o depósito de água aqui. Também o gerador de calor, que vai ser os bicos de luz, as lâmpadas. O controlador da temperatura, que vai ser esse termostato. E também a conferência, no caso você vai conferir com esse termoigrômetro, que ele vai conferir tanto a temperatura quanto também a umidade, ver se está correta, certo? Então que espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o like aí embaixo do vídeo, se inscrevam no canal se não for inscrito, certo? Lembre de ativar aquele sino para que vocês fiquem atualizados com os novos vídeos quando forem postados. No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês de como funciona toda a chocadeira, o princípio básico de funcionamento da chocadeira. Fiquem sempre acompanhando aí no canal, você vai ter novos vídeos em breve. Valeu e até o próximo vídeo.